Bom dia, meus amados e queridos irmãos, paz seja com todos. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e a partir do versículo 10, amados, o apóstolo Paulo orienta não somente o povo de Éfeso, como nos orienta nos dias de hoje acerca da batalha espiritual, uma guerra espiritual que nós passamos constantemente. Uma guerra que não é contra carne e sangue, ou seja, não é uma guerra contra as pessoas, não é guerra contra as situações físicas, mas sim uma guerra espiritual, contra as hostes, contra as potestades, enfim. Mas eu tenho certeza que você conhece essa passagem, amados. Eu sei que você conhece, eu vou reler aqui para que você venha lembrar. E eu quero te trazer alguns destaques, amados, para que a gente entenda um pouco do que Paulo quis passar para nós. É claro que é muito mais profundo isso, mas algumas coisas que a gente entenda e que nós possamos compreender para usarmos no nosso dia a dia. Diz assim, amados, no Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pois bem, amados, para tentar abreviar aqui bastante, Paulo está falando que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas, astutas ciladas do inimigo, ou seja, as ciladas que ele vai fazer de maneira com que nós não esperamos. Ele vai tentar nos atacar no contrapé. Ele vai tentar fazer com que tentar nos pegar desprevenidos. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para guerrear contra Satanás. Mas eis um detalhe muito importante, amados. Vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, príncipe das trevas, enfim, amados, hostes celestiais da maldade. Então ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele compara, amados, o nosso posicionamento, nossas atitudes, como se fosse uma armadura de um soldado romano daquela época, é claro. Então ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Havendo feito tudo, se sobrepondo desta armadura de Deus, ou destas atitudes, dessas estratégias que agora ele nos passa. Estais, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos. Isso seria, amados, um cinto que ficava na cintura do soldado. Um cinto de couro, na altura como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, nas cadeiras, né? Os antigos que falavam muito nas cadeiras. Ou seja, na cintura, tá? Um cinto largo
que era apertado na altura da cintura. Esse cinto, a partir desse cinto firme, iria ser agora engatado ou apresilhado o restante da armadura. Então, olha só. Estai firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, o que vai assegurar toda o restante da nossa armadura é a verdade. Vestida a couraça da justiça. Couraça era um escudo, era um couro bem grosso que eles colocavam, ou às vezes até era um metal, mas era mais usado um couro, né, como couraça, como um colete para proteger o tórax do soldado. Couraça da justiça. Versículo 15 diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Agora está falando sobre as botas, né, do soldado, sobre calçar para que a gente venha caminhar pelo evangelho, trilhar o evangelho, as boas novas do Senhor, as regras, entre aspas, né, do Senhor. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só, o escudo. Tomando, né, o escudo, algo que vem para nos proteger, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo, ele tenta lançar setas, dardos. Ele tenta lançar, às vezes, coisas ao longo do tempo, assim, ele lança uma flecha, um dardo. O que acertar em nós são palavras, são situações para tentar nos acertar, para tentar nos derrubar, nos ferir. Naquilo que ele lançar um dardo e ele vê que aquilo nos feriu, ele vai para cima. Então, amados, versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação, outra proteção, ou seja, para proteger a cabeça. E agora, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vem a espada. A recém chega a uma arma de ataque. Você entende, amados, o que eu quero chegar? Que até então a gente se vestiu todo. Foi cingir os lombos, foi colocar a couraça, foi colocar as botas para calçar os pés, depois o capacete para proteger a mente. E a recém a gente ganha, né, através desta ilustração de Paulo, a gente vai ganhar a espada, ou seja, para atacar. São vários métodos, são vários equipamentos de proteção para nos proteger e uma ferramenta de ataque. E é isso que Paulo quer nos passar. Que nós não vamos ir provocar o diabo, nós não vamos querer, né, mas armar nós a briga contra ele. Nós vamos nos proteger. Deixa que ele venha contra nós, porque é isso que ele faz. Então, queridos, essa é a intenção do apóstolo Paulo, amados, que ele tenta nos passar nesta passagem. Que nós temos que mais nos proteger do que atacar. Às vezes tu está em algumas situações que tu diz assim: não, eu vou acabar com a situação, eu vou resolver. Não, não é assim. Nós vamos orar. Olha só o versículo seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Vigiando, estar sempre atento. Protegido, sempre atento, com a espada. O ideal é que nós não precisamos usar a espada. Nós vamos só nos proteger aqui. E súplica, ou seja, com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando uns pelos outros. Então, amados, o exército precisa estar orando uns pelos outros. Amém, meus amados? Mais ou menos isso que eu queria transmitir hoje para os queridos amados irmãos sobre esta passagem. Um pouco rápido aqui, amados, para que você consiga entender que nesta guerra espiritual, nesta batalha espiritual, nós não vamos diretamente atacar, nós vamos nos proteger, nós vamos nos enrijecer, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar por onde nós caminhamos, vamos nos cingir com a verdade, ou seja, a mentira de quem procede ao inimigo, vamos nos proteger com a couraça da justiça, esperar na justiça de Deus, essas coisas, amados. Nós não podemos querer bancar o super-herói e querer nós atacar o inimigo, sem saber como nem por onde. Nós vamos nos proteger
na palavra do Senhor perante estas orientações, né, amados, do apóstolo Paulo. Amém, meus amados? Espero que todos compreendam, que todos fiquem na poderosa presença do Senhor, que fiquem com a paz do Senhor, que tenham todos uma ótima semana abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus. Fica na paz, amados.